Boa noite a todos. Hoje, 11 de março de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Consolador, e hoje nós vamos dar continuidade à questão 190. O Consolador é um livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, e o Espírito é o Espírito Emmanuel. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Querido amigo Jesus, queridos amigos espirituais aqui presentes, mais uma vez reunidos em tua casa, em teu nome, para estudarmos a obra O Consolador. E iremos abordar na noite de hoje, Jesus, relacionamento familiar, filhos e pais. Nós te rogamos que o Senhor prepare o nosso coração, nosso sentimento, que prepare a nossa linha de raciocínio, a razão, o bom senso, para que possamos, desarmados de orgulho e de vaidade, verdadeiramente fazermos uma autoavaliação do que temos feito da nossa vida em família. É em teu nome, divino amigo, que aqui estamos, rogando a tua inspiração através dos nossos amigos espirituais. Muito obrigada, Senhor. Então vamos lá. Quando os filhos são rebeldes e incorrigíveis, impermeáveis a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Então, filho rebelde, incorrigível, impermeável a todos os processos educativos, como devem proceder os pais? Arrancar os cabelos, chorar, se internar, entrar em desespero, amarrar o menino no pé da cama, o que fazer, né? Qual o comportamento? Porque às vezes é desesperador, né, para os pais. Eu digo assim, criança se educa, os pais devem educar. E essa educação, ela inicia na vida intrauterina, e tem o seu apogeu aos 7 anos. Aos 8 anos, a personalidade está formada. A personalidade que eu digo assim, a forma daquele menino, daquela menina já está bem sedimentada. Agora vai ser do jeito que ele quer. E eu espero que a forma que ele queira foi a forma melhor que você pôde educar. Então, nós estamos batendo muito isso nos estudos anteriores. Então, nós temos o péssimo hábito de fazermos todas as vontades dos meninos quando criança e querer corrigir na fase adulta ou na fase da adolescência. Essa é a pior coisa que tem. A fase para você fazer o que quer fazer na adolescência é fazer na infância. Porque ali está tomando forma aquela personalidade e aquele período ela é muito maleável. Muito maleável. E isso não é para fazer com 6 anos. Lembra? A educação, ela inicia na vida intrauterina. Os primeiros meses, criança com meses já entende muita coisa. Tá durinho, levantando o pescocinho, já começa o trabalho de forma com mais firmeza ainda, porque ele está prestando atenção em tudo, ele está entendendo tudo. 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos é a fase da birra. Se você ceder, você vai ceder pro resto da vida, porque ele vai abrir o berreiro sempre. E nós temos um ponto que não ajuda muito, porque antes nós vivíamos em famílias que eram 8, 6, 7, 9 filhos. Então a mãe, ela não tinha tempo de dar atenção para menino, não. E o próprio menino já não se sentia o centro das atenções, porque tinha um monte de filho, um monte de irmão. Então tinha que dividir, tinha que compartilhar. O próprio irmão mais velho tinha que cuidar do mais novo. Então isso já dava uma noção para aquela turma
Já dava uma noção de o quê? De compartilhar. Já dava uma noção de eu não sou o centro do mundo. Já dava uma noção de o mundo não gira em torno de mim. Então hoje isso hoje cai muito por terra, porque hoje é muito comum família de 1, 2 filhos, 1, 2 filhos. E quando é um só, fica pior ainda. Por quê? Porque o menino é o centro das atenções, a menina é o centro das atenções. Então a probabilidade de se tornar egocêntrico é muito grande. É muito grande. Então, nesse processo. Então, aqui os amigos perguntaram a Emmanuel, então subentende que olha, eu já percebi que o menino não tem jeito, que a menina não tem jeito. E agora? O que eu faço? Olha o que o Emmanuel diz. Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia, olha a palavra amor à frente da energia. Só que a nossa dificuldade é entender o amor. Quando a gente fala em amor, a gente vincula amor à permissividade, amor a dar tudo. Quando Deus permite que um filho nasça deformado, isso é um ato de amor. Porque corrigir é amar. Dizer não é amar. Porque você quer estragar um ser humano, diga sempre sim para ele. Por isso que hoje nós temos um alto nível de suicídio. Não aprendeu a lidar com o não na infância. Quando chega na fase juventude adulta, leva o não da vida e surta. Ninguém me disse que a vida tinha não. Eu sempre tive tudo que eu quis. Sempre a vida me disse sim. Nós temos casos de jovens que cometem suicídio porque a namorada terminou. Se mata. Que geração nós estamos criando? Então ele continua aqui. Depois de movimentar todos os processos de amor e de energia no trabalho de orientação educativa dos filhos, então você vê aí um equilíbrio, amor e energia. É justo que os responsáveis pelo Instituto Familiar, sem descontinuidade da dedicação e do sacrifício, espere a manifestação da providência divina para o esclarecimento dos filhos que são incorrigíveis. Que é aquilo que a gente costuma falar. Não aprendeu pelo amor, vai aprender pela dor. Então é aquilo que ele diz. Espere a manifestação da providência divina para os esclarecimentos dos filhos incorrigíveis. Porque quando ele fala em providência divina, a ação ela vai sempre ser acompanhada de uma reação. Isso é da lei. Então, se não quer seguir o bem, o melhor, vai sofrer as consequências disso. E deixa. O grande lance, gente, é um pouco assim grotesco que nós vamos falar, mas às vezes os pais não querem que o filho sofra porque ele também não quer sofrer. Então é uma superproteção. Só que o sofrimento é uma das melhores formas de educar. Porque para a pessoa chegar ao ponto do sofrimento, já passou por teve um monte de placa já. Isso, não quis. Ribanceira. Então a gente tem que deixar, faz parte. Tem que deixar sofrer. Nós, adultos, tivemos algumas atitudes que nós teimamos. Vocês teimaram alguma vez? Doeu? Tem N coisas que a gente fez, que a gente tem vontade assim de voltar lá atrás e fazer diferente. Se eu tivesse dado ouvido ao meu pai, minha mãe, a minha irmã mais velha, a própria consciência, né? Só que já foi. Compreendendo que essa manifestação deve chegar por meio de dores e de provas acerbas. Acerbas é o que, gente? Bem doída. E de provas acerbas, de modo a semear-lhes com êxito o campo da compreensão e do sentimento. Todos nós sabemos que não somos daqui. Todos nós sabemos que a vida terrena é muito rápida e muito curta.
e todos nós sabemos que teremos que prestar conta com o que fazemos dela. Hoje conversamos, foi com você, não foi, Duda? A Duda, nossa sobrinha do coração, nos ligou, perguntando sobre a carne, né, filha? E hoje nós temos uma moda muito grande, são os, como é que dá o nome? Que não come nada? Veganos. Só que está muito jovem isso ainda. Vamos aguardar 5, 6 anos, aí nós vamos acompanhar as deficiências físicas, resultado de uma desnutrição desnecessária. Falo por experiência própria, fui 10 anos vegetariana, tive problemas sérios de saúde, até reverter e hoje está aqui em pé conversando com vocês. Às vezes, a nossa sociedade às vezes é até um pouco hipócrita. Você vê um cachorro machucado, a gente faz um escândalo enorme e morre criança todos os dias de fome e ninguém faz um escândalo enorme. Então a gente está vendo um pouco de hipocrisia. Não que devemos maltratar os animais, devemos respeitar. Nós temos animais vivendo uma vida muito melhor do que muitas crianças. O comércio pet alimentaria toda a África. O que se fatura no pet alimentaria todos os nossos irmãos que estão na África. E aí nós pegamos, Hitler era vegetariano, Chico era carnívoro. Então não é o que entra pela boca que suja o homem, é o que sai da boca, porque o que sai da boca é o que está no coração. Então acho que é bom senso, é isso que nos falta, bom senso. Porque no fundo, nós temos necessidade de amar, mas não queremos nos machucar. Então, tipo assim, eu vou pegar um cachorro que eu vou amar, eu vou direcionar e ele vai estar sempre me lambendo. Porque ele não pensa, ele é irracional. Então, nesse processo aqui, se o filho é renitente, solta a corda. Porque os pais respondem pelos filhos até 18 anos. Completou 18 anos, no dia seguinte já é 18 anos e um dia, já não é mais com os pais, é com os filhos. A responsabilidade, quem vai já responder, não só na justiça dos homens, quanto também, se um menino de 18 anos fizer algo, é ele que vai ter que responder judicialmente. E perante a lei também. Então, para você ver que a coisa já deu errado, é de adolescente para lá. Agora você está me falando de uma patologia psicológica, comportamental, entendeu? É o quê? É uma esquizofrenia? É o quê? É uma criatura que tem um nomezinho que é frio e que mata, psicopata, entendeu? Então aí é esquizofrenia. Então você tem que ver o que é. Então se é uma esquizofrenia, se é uma patologia realmente, tem que ser tratado. Aí a gente diz, não foi à toa que caiu no colo desse pai e dessa mãe. A psicopatia dá para você identificar, para isso você presta atenção, até mesmo na infância, a frieza com que mata os animais, com que maltrata, com que puxa o cabelo do irmão, a forma que olha, tem como detectar, só que tem que estar atento para isso. Vamos para o 191, ainda sobre esse tema. Como poderão os pais despertar no íntimo do filho rebelde as noções sagradas do dever e das obrigações para com Deus Todo-Poderoso, de quem somos filhos? Como despertar religiosidade dentro do filho rebelde? Olha o termo que ele usa. Ele em cima usou movimentar todos os processos, aqui ele vai usar o termo esgotar. Depois de esgotar todos os recursos a bem dos filhos e depois da prática sincera de todos os processos amorosos e enérgicos pela sua formação espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos que não lhes aprenderam a palavra e a exemplificação. Então é aquilo, olha, palavra e exemplificação. É isso que a gente tem que entender. Gente, a palavra, ela educa, mas o exemplo arrasta. Então os nossos filhos, eles não copiam o que nós falamos, mas o que nós fazemos. Pode ver, ele tem o mesmo jeito de se portar, às vezes o mesmo jeito de se vestir. É simbiose, nós temos uma facilidade muito grande para fazer o que vemos. A gente copia, a gente acaba adquirindo todos os trejeitos. Tanto é que às vezes o filho homem, ele acaba buscando uma esposa ao qual ele identifica a mãe.
Mesmo que ele não goste da mãe, ele acaba buscando isso. É inconsciente. E a filha acaba também buscando a figura do pai. Se ela não encontra, não dá certo, porque ela tem que ter a figura do pai. Se ela teve um pai responsável, que tudo resolve, que realmente é o homem da casa, e de repente ela casa com um homem que é irresponsável, que não faz, não vai dar certo. Porque a figura que ela tem de homem paternal é daquele homem que resolve tudo. Da mesma forma, um homem, se ele tem uma mãe maravilhosa, super protetora, que faz tudo, que ajuda tudo, se ele casa com uma mulher relaxada, descuidada, que deixa tudo, não vai dar certo, porque a referência que ele tem não é aquilo. A gente acaba procurando. Então, a melhor forma de educar não é com a fala, é com o exemplo. Então, às vezes, nós mesmos espírita, nós falamos em espiritismo, nós damos palestra, mas dentro de casa a gente não vive nada do que ensina. Vai ter problema. A primeira coisa, o menino vai dizer: essa religião é hipócrita. Mas ele está avaliando a religião pelo pai e a mãe que ele tem dentro de casa. Mas ele não consegue entender isso. Ainda mais os pais sendo trabalhadores. Ainda mais quando ele vê o pai dando palestra, falando em Jesus, falando em paciência, falando em caridade. Você imagina, eu trago aqui um filho meu aqui, eu não tenho nessa encarnação, mas eu trago. Estou aqui falando da educação, tá? Vou para dentro de casa, chego ali, de repente o menino faz uma besteira, já chama um palavrão enorme, já xingo, já isso. Ele vai dizer: ou minha mãe é doida, ou ela é hipócrita mesmo. Não tem como, gente, desassociar. Pela sua formação espiritual, sem êxito algum, é preciso que os pais estimem nesses filhos adultos quem não lhes apreender a palavra, falando para os pais, e a exemplificação, os irmãos indiferentes ou endurecidos de sua alma, comparsas do passado delituoso, que agora vem na condição de filhos, que é necessário entregar a Deus. O pai e a mãe têm a consciência tranquila de que fizeram tudo de bom, passaram todas as informações necessárias, mas se o filho ou a filha não quis seguir, entrega a Deus, de modo que sejam naturalmente trabalhados pelos processos tristes e violentos da educação do mundo. Mais uma vez, a reação da ação. A dor tem possibilidades desconhecidas para penetrar os espíritos, onde a linfa, que é a água do amor, não conseguiu brotar, não obstante o serviço inestimável do afeto paternal humano. Eis a razão pela qual, em certas circunstâncias da vida, faz-se necessário que os pais estejam revestidos de suprema resignação, reconhecendo no sofrimento que persegue os filhos a manifestação de uma bondade superior, cujo buril oculto, constituído por sofrimentos, remodela e aperfeiçoa com vistas ao futuro espiritual. Então, deixa sofrer. E esse sofrimento ele ainda coloca como uma manifestação de uma bondade superior. A dor tem possibilidade desconhecida para penetrar os espíritos. Vamos para o 192? A mentira retarda o desenvolvimento do espírito? Essa resposta aqui foi bem... Mentira não é ato de guardar a verdade para o momento oportuno. Mentira não é ato de guardar a verdade para o momento oportuno. Porquanto essa atitude mental se justifica na própria lição do Senhor, que recomendava aos discípulos não atirarem a esmo a semente bendita dos seus ensinos de amor. Não se deve jogar pérolas aos porcos. Mateus capítulo 7. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não suceda de que eles as pisem com os pés e que, soltando-se contra vós, vos dilaceram. Então, essa verdade aqui que ele está falando é aquela verdade lá: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não está falando dessa picuinha da gente, não.
é da verdade. Aí por isso é que ele vem aqui, olha. Mentira não é um ato de guardar a verdade para o momento oportuno, porquanto essa atitude mental se justifica na própria lição do Senhor. Porque quando Pilatos olhou para ele e disse, dize-me a verdade. O que Jesus falou para ele? Nada. Ficou calado olhando para ele. E várias perguntas que fizeram, Jesus sabia que não tinha como falar, porque não iam compreender. Então é melhor calar. Ou então falar de uma forma assim, parabólica, né? Através de uma parábola, porque a pessoa não vai entender. Então não é mentir, é guardar a verdade para o momento oportuno. Por exemplo, nós que estudamos o livro Renúncia, quantas vezes Alcione não guardou a verdade? Para o momento oportuno. Era mentira? Não, ela guardou a verdade. Quando ela guardava a verdade, era para proteger o outro, não a si. Porque no momento ela também pensou que fosse da mãe, mas o resultado daquilo seria muito maior, né? Então ela preferiu trazer a responsabilidade para ela. Então olha só aqui, você vê que a resposta vai tomando uma proporção muito maior, né? Você fala, mentira, espera aí que eu vou te falar de uma forma maior, vamos pensar grande. Então mentira não é ato de guardar a verdade para o momento oportuno, porquanto essa atitude mental se justifica na própria lição do Senhor. Então eu não vou mais dizer assim, eu estou mentindo, mas eu vou dizer assim, eu estou guardando a verdade para o momento oportuno. Que recomendava aos discípulos não atirasse a esmo semente bendita dos ensinos de amor. A mentira é ação capciosa. Então ele já deu aqui 2 pontos. Célia mentiu? Não, guardou a verdade. A Célia e a Alcione são os mesmos espíritos, é o mesmo espírito, em experiências diferentes. Uma na condição de Célia, depois ela veio como Alcione. Então, a mentira, na verdade, para eu dizer a mentira é o quê? É a ação capciosa, enganadora, que tende a surpreender, né? Cabisbaixo, argusto. Então, tem uma intenção por detrás. Isso é mentira. Então aqui ele já fez e deu 2 tons aqui, olha. O ato de guardar a verdade para o momento oportuno, isso não é mentira. A mentira a ação dela é capciosa, que visa o proveito imediato de si mesmo, em detrimento dos interesses alheios em sua afeição legítimas e sagrada. E essa atitude mental da criatura é das que mais humilham a personalidade humana. Tu te diminui a 0. E essa atitude mental da criatura, porque ele coloca como uma atitude mental, porque realmente a mentira, ela passa a fazer parte da tua forma de pensar, passa a ser uma atitude, é comum tu mentir. É comum mentir. É das quais mais humilham a personalidade humana. A palavra aqui, olha, retardando por todos os modos a evolução divina do espírito. Retarda. Então já sabe, treino, não minta. O processo de mudança, o primeiro ponto necessário é dar a mão à palmatória. Sou mentiroso, sou mentirosa. E descobri hoje que isso retarda a minha evolução. Mas eu não quero mais retardar, porque o tempo está ficando muito curto. Então eu vou começar a aprender a falar a verdade, a ser autêntica. Agora essa autenticidade não para humilhar ninguém. É verdade. Viver na verdade. Senão a gente acaba vivendo na mentira e às vezes a gente acaba mentindo tanto que a gente até acredita na nossa mentira. E a gente, uma vez assumindo a responsabilidade, a gente cresce, a gente sofre as consequências. Então, se eu minto é porque eu fiz algo que eu me envergonho e que eu invento uma forma de dissimular, e aí não assumo a responsabilidade. Se eu não assumir a responsabilidade, não tem mudança. Eu vou continuar fazendo isso. E às vezes a gente passa uma encarnação inteira se enganando. Ainda vem os vídeos em anexo, ainda vem os anexos, os vídeos. Mas tem como eu não abrir? Não, aqui é obrigatório, abre tudinho. Não tem como pular nenhum.
193. A verdade, quando dita, ele falou da mentira, vem para a verdade agora. A verdade, quando dita com sinceridade e franqueza, rudes, pode retardar o progresso espiritual pela dor que causa? Então, olha só. A verdade, quando dita com sinceridade e franqueza, rudes, né? Porque a gente pensa, eu falei a verdade mesmo, eu falo na cara. Você já ouviu essa frase alguma vez? É, super sincera e super odiada também, né? Pode colocar. E franquezas rudes pode retardar o progresso espiritual pela dor que causa? Ele diz assim: a verdade é a essência espiritual da vida. Cada homem ou cada grupo de criaturas possui o seu quinhão de verdades relativas, com o qual se alimentam as almas nos vários planos evolutivos. O coração que retém uma parcela maior, podia ser assim, o coração que muito ama, está habilitado a alimentar seus irmãos a caminho de aquisições mais elevadas. Todavia, é imprescindível o melhor critério amoroso na distribuição dos bens da verdade. Porque eu me lembro da frase do Chico, que ele dizia bem assim: é 1 litro de amor e 1 gota de verdade. Porque às vezes o que você vai falar é verdade. Em relação, você vai olhar para aquela pessoa e você vai falar a verdade. A pergunta é: como é que essa pessoa vai ficar depois? É imprescindível o melhor critério amoroso na distribuição dos bens da verdade, porquanto esses bens devem ser fornecidos de acordo com a capacidade de compreensão do espírito a que se destina o ensinamento. Por exemplo, Jesus não é verdade? É. Mas ele saiu vomitando a verdade para todo mundo? O povo não ia aguentar. A mesma coisa a nossa vida no dia a dia. Há situações, as situações que você olha, você sabe que o outro está mentindo. Você sabe onde aquilo vai parar, mas você faz aquela cara de paisagem, dizendo que está acreditando em tudo, mas você sabe que não é verdade. Porquanto esses bens devem ser fornecidos de acordo com a capacidade de compreensão do espírito a que se destina o ensinamento. Olha, às vezes nós temos participantes no grupo, e eu acompanhei uma que eu disse para ela: volte à Igreja Católica. A verdade do Espiritismo você não aguenta. Não aguenta, ela não está aguentando. Não tem estrutura para lidar com obsessão, vida após a morte, ação de espíritos, umbral, vale. Quando ela faz esses estudos, ela vai regalando os olhos, ela vai entrando em pânico. Volte para a igreja, volte, vai fazer seu terço. Esqueça tudo que você aprendeu no Espiritismo. O Espiritismo está lhe fazendo mal, você não aguenta. E a pessoa está surtando. É a terceira, eu tenho 27 anos de Espiritismo. É a terceira pessoa que eu encontro nessa situação. Não aguento o Espiritismo. Nós temos que ter esse critério, por isso que ele diz, ó: porquanto esses bens devem ser fornecidos de acordo com a capacidade de compreensão do espírito a que se destina o ensinamento, de maneira que o esforço não se faça acompanhar de resultados contraproducentes. Vai ser tudo o contrário, né? Ainda aqui podemos examinar os exemplos da natureza material. Aí ele vai dar um exemplo. A nutrição de um menino deve conter a substância mantenedora da vida, mas não pode ser igual à nutrição do adulto. Vai dar um churrasco para um menino de 8 meses, para você ver o que vai dar. Uma sopa de mocotó. Não está preparado o organismo. Então ele está falando que a verdade é a mesma coisa. Não é que o churrasco faça mal. O churrasco é maravilhoso, mas para a idade da criança vai fazer mal, porque não aguenta. Então ele está falando, as lições, a verdade é a mesma coisa. Você tem que primeiro verificar
a atitude psicológica, espiritual daquela criatura para você poder abordar. Mas não pode ser igual à nutrição do adulto. A despreocupação nesse assunto poderia levar a criança ao aniquilamento, embora as substâncias ministradas estivessem repletas de elementos o quê? Vitais. Dá para ir para 194? Dá, né? Bora lá. Devemos contar de maneira absoluta com o auxílio dos guias espirituais em nossas realizações humanas? Para tudo chama o guia espiritual, para tudo conta com guia espiritual. Ele diz assim, devemos contar de maneira absoluta sempre? Ele diz assim, olha, um guia espiritual poderá cooperar sempre em vossos trabalhos, seja auxiliando-vos nas dificuldades de maneira indireta, ou confortando-vos na dor, estimulando-vos para a edificação moral, imprescindível à iluminação de cada um. Entretanto, não deveis tomar as suas expressões fraternas por promessa formal no terreno das realizações do mundo, porquanto essas realizações dependem do vosso esforço próprio e se acham entrosadas no mecanismo das provações indispensáveis aos vossos aperfeiçoamentos. Ou seja, guia espiritual nenhum vai realizar o que você tem que realizar e nem tirar a cruz que você precisa carregar. Então ele vai nos inspirar e nos dar força, mas não tirar a cruz. Isso é outro grau de maturidade que nós temos. Nós ainda não conseguimos compreender que a vontade de Deus é melhor do que a nossa. E nós ainda não compreendemos nós não queremos compreender que eu deveria fazer a vontade de Deus e não a minha. Conceição, como é que é isso? A minha vontade é egocêntrica e avalia sempre uma vidinha com V minúsculo na horizontal. A vontade do Pai é com V maiúsculo e sempre na vertical. E normalmente quando eu sempre estou para atender a minha vontade medíocre, bem na horizontal, é um período que eu estou perdendo. Até costumo dizer assim, é bem simples isso. Nós vivemos uma época que a gente estudava e se não passasse o final do ano tinha que repetir o ano todo. Não sei quem que tirou isso, mas a melhor coisa que tinha. Então aí quando chegava no final do ano que você não passava, aí você tinha que voltar ao ano seguinte, detalhe, toda a tua turma foi, teus colegas todos foram, e você ficou, dava uma dor tão grande isso. Eu nunca repeti, eu tinha pavor, mas os colegas que repetiam ficavam no chororô, e aí a palavra que se dizia tu perdeu o ano, ficava com aquele sorriso amarelo, mas a sensação de perda era muito grande, você se sentia um verdadeiro idiota, era uma dor muito grande. Então, quando nós voltamos à pátria espiritual, a sensação é essa. Eu perdi uma encarnação inteira. Porque eu não fiz uma conquista no vertical, só no horizontal. E às vezes nós somos tão infantis que a gente fica assim, poxa, fulano conquistou isso, tem um monte de terra, tem um monte disso, tem um monte daquilo. E a gente pergunta, e no vertical? Que conquista espiritual esse ser humano fez? Nenhuma, então é um pobre, um miserável. Porque vai sair do corpo e vai deixar tudo. E o principal não conseguiu. É tão miserável quanto ou maior do que o miserável da terra. Tem uma carta de Paulo que eu adoro. Nem que eu fale a língua dos homens e dos anjos, nem que eu tenha o dom de profetizar, sem amor eu nada serei, né? Então, eu posso até, por exemplo, hoje é moda fazer caridade. Aí você tira a foto e põe no Face, entendeu? Então, se esse meu movimento é de vaidade, não é de amor. Então, não é vertical, é horizontal. Então, em verdade, às vezes eu estou dentro de casa fazendo a comida para os meus filhos, mas eu estou totalmente verticalizada. E aí eu tenho um irmão que abandonou tudo, foi para a África, mas está totalmente no horizontal, porque na verdade é uma autoafirmação e às vezes até um movimento de vaidade, mas não de amor ao próximo. Então, o que a misericórdia divina, esse movimento é sempre o que está no meu mundo interior e não no meu mundo externo. Então, voltando ao guia espiritual, então eles não vão, em hipótese alguma, ir fazer por nós.
entendeu? Então é esse movimento, sempre esse movimento. Tudo que vem na nossa vida, todo o material que vem, todas as dores, isso aí são desafios para o meu crescimento. E eu tenho que parar sempre para pensar que as dificuldades são, na verdade, impulsos que eu dou no meu processo de evolução. Quando eu me revolto, eu acabo perdendo tudo. Eu costumo dizer assim, se eu ouvir uma palestra espírita, eu não sou mais a mesma pessoa. Eu já tenho informações que muitos não têm. Então, voltar ao mundo espiritual, se deparar com tudo aquilo, a gente diz, e era verdade, Era verdade. E é aquilo sempre que a gente costuma falar. Deus, nosso Pai, Ele é a inteligência suprema. Então, os meus seres que eu mais preciso aprender a amar, urgente, está dentro de casa. É o meu irmão, é a minha irmã, é meu pai, é minha mãe, é um filho, é uma filha. Aquele grupinho ali, aquela coisinha que nós chamamos de família, são os seres que eu preciso aprender a amar o mais rápido possível. E se eu sinto uma aversão a um familiar meu que está dentro de casa, ali já está dizendo, porque mesmo tendo movimento consanguíneo, mesmo sabendo que é irmão, que é irmã, que é pai, que é isso, mesmo tendo toda essa informação, a antipatia ainda fica muito alta. Então isso quer dizer que nós somos inimigos e que o papai colocou embaixo do mesmo teto para a gente nessa encarnação urgentemente aprender a amar. Então é isso. A Madre Teresa que tem acho que foi uma repórter que perguntou o que nós poderíamos fazer para ajudar o mundo. Ela olhou e disse assim: volte para a sua casa e cuide da sua família. Madre Teresa de Calcutá. Então é esse movimento, sabe? Porque se eu aprender a amar os que convivem comigo, se eu conseguir, olha, o André tem uma frase gostosa que ele diz assim: trate os seus familiares como você trata as visitas. Se uma visita soltar o copo lá na mesa que tu acabou de limpar, você cata e diz: não, deixa que eu lavo, imagina, você não enxuga, né? Você quer um bolinho, quer um suco gelado, né? Tá muito quente, você já almoçou? Aí chega um irmão, minha irmã, um parente, você nem... A pessoa fala: oi, ó, tá péssimo. E não deixa nada sujo em cima da cama, eu acabei de limpar tudo, né? É assim que a gente faz, né? Aí eu gosto dessa frase do André Luiz: trate seus familiares da mesma forma que você trata as visitas. Vamos parar aí? A primeira parte do livro? Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo estudo.